Ciao, tifoso bianconero, muito bem tornato ao Finestra Bianconera, esse canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Sim, você ouviu direito, é o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus no Brasil. E se você não conhece, inscreva-se no Finestra Bianconera, ativa o nosso sino, espalhe para os amigos, vizinhos e coleguinhas de trabalho que tem um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, porque aí, se tiver alguém que gosta ou simpatiza com a Juventus, vai ficar muito feliz em saber que tem aqui um canal que quase todos os dias fala desse clube tão tradicional da velha bota. Hoje, dia 17, é isso? Já já vocês vão ver porque eu tô rindo aqui, tava caindo tudo. Então espalhe para os amigos que tem um canal que fala da Juventus e assim eles não vão perder os próximos vídeos. Por isso, ó, ativa o nosso sino. E hoje, dia 17, como eu estava dizendo, de junho, fica aqui uma dica do Finestra Bianconera. Não adianta você querer explicar para uma pessoa que a bola é redonda e que ela rola, se essa pessoa tiver a convicção que a bola é quadrada. Não percam tempo, tá bom? É isso. Falando de Juventus, que é o que interessa, e não de figuras geométricas, né? Amanhã tem a estreia da Juventus no Super Mundial. Eu vejo um entusiasmo até por parte de alguns torcedores aqui no Brasil, torcedores da Juventus mesmo, né? Abraço para o Tec Carlos, está entusiasmado, né? Claro que clima de Copa do Mundo existe, né? Porque é uma competição com vários clubes em horários alternativos. Você já imaginou assistir um jogo do Flamengo, por exemplo, às 9 horas da noite, um jogo internacional? Então fica esse clima de Copa do Mundo, com esses horários alternativos, no formato de uma Copa do Mundo, e isso realmente é uma novidade e entusiasma os torcedores, principalmente no Brasil. Na Europa um pouco menos, mas o pessoal está até acompanhando em relação aos italianos, né? Os italianos estão acompanhando com mais intensidade, um pouco diferente dos ingleses, por exemplo, né? E lembrando que a gente está num grupo de um time inglês, que é o City. E amanhã, às 10 horas da noite, só ratificando, tem a estreia da Juventus. Depois do jogo, é o Al Ain, um time da Arábia, não é isso? Depois do jogo, vai ter o Finestra Bianconera, tá bom? A gente vai falar um pouco dessa partida, que eu espero que a Juventus mostre um pouco mais de intensidade do que mostrou no campeonato italiano. Vocês estão vendo aí, hoje, por exemplo, o Fluminense deu um sufoco no Bayern, perdão, no Borussia, mas é preciso dizer da parte física. Os times sul-americanos têm uma ligeira vantagem nesse momento na parte física, porque os caras estão estourados. Vai chegar um determinado momento da competição que eles vão ter que pôr vários reservas, porque senão alguém vai estourar, alguém vai arrebentar, tá? Não é à toa que o Boca Juniors deu trabalho para o Benfica, não é à toa que o Palmeiras deu trabalho para o Porto, todo mundo viu no segundo tempo, o Porto não tinha físico, e não é à toa aí que hoje o Borussia não conseguiu se impor diante do Fluminense, sem tirar o mérito do Fluminense, tá? O Renato falou que ia jogar para cima, enfim, mas aqui não é um canal do Fluminense, abraço aos torcedores do Fluminense do canal, só para dizer que a parte física pesa e pesa muito. E a Juventus não teve uma parte física boa na sua temporada de fato, imagina agora no pós-temporada, isso é preocupante, isso é muito preocupante. Então antes de a gente criticar uma possível derrota nos próximos jogos, temos que levar em conta a parte física, que, repito, durante o campeonato já não foi lá essas coisas, imagina agora, depois do campeonato, com um cansaço a mais. Mas deveremos ter novidades, o Conceição deve começar jogando e deve jogar numa função diferente do que a gente está acostumado a ver, né? A gente está acostumado a ver ele muito ali pelo lado externo, vai ser um pouco diferente. Outro que deve começar jogando é o Yildiz, o tão decantado Yildiz, que tem a grande oportunidade aí de mostrar, não que ele é o Del Piero, mas mostrar pro Del Piero, que está lá nos Estados Unidos, que é um jogador que tem condição de vestir a camisa 10 da Juventus. Não gosto de dar palpite para o jogo, mas eu sempre espero uma vitória, espero que a Juventus não faça a gente passar vergonha diante do mundo, principalmente no Brasil, porque aqui as pessoas vão potencializar esse torneio como o máximo suprassumo da temporada, e não é assim. Tenha informação de bastidores e prestem muita atenção,
vocês gostam de mercado, o mercado começa antes da janela abrir, as negociações não são assim, abriu a janela meia-noite e começou, não. São conversas e tratativas e sondagens bem antes de você ter o início da janela. E vou trazer algumas atualizações e prestem muita atenção. Vou até baixar o volume do nosso glorioso hino. Prestem muita atenção, porque para falar de mercado tem que ter muita responsabilidade para não iludir as pessoas ou não ser mal interpretado nesse caso, né? Repito, a Juventus tem o plano A, que é o Osimhen, o plano B, o Gyökeres, e o plano C, o Retegui. Tá? Então, o que quer dizer nessa ordem? Que a prioridade da Juventus é o Osimhen. E aí, tem gente que vai gostar, tem gente que vai achar que não deveria trazer ele. Eu não sei qual que é o porquê que o Osimhen é o primeiro da lista e não o Gyökeres. Não sei se é só questão financeira, não deve ser, porque está lá pau a pau, são jogadores caros. Não sei se é uma escolha técnica, enfim. Mas o Osimhen, o Gyökeres e o Retegui têm uma coisa em comum. Os três na segunda-feira, ontem, tiveram contato com a Juventus. Tá? Tanto o agente do Retegui, quanto do Osimhen, quanto o do Gyökeres. Contato. Não houve ainda nenhum início de conversa, não se falou nada de salário, nada de proposta e nada de tempo de contrato, mas houve mais do que uma consulta. Houve a consulta, vírgula, e uma conversa. O teor da conversa eu não sei, mas já iniciaram uma conversa, mas não é uma proposta. Por esses 3 jogadores houveram 3 contatos. Então a Juventus, apesar dela trabalhar na direção do Osimhen, ela não ignora o Gyökeres e o Retegui, porque se falir, né, se fracassar uma missão, tem os outros 2 planos para a Juventus montar o seu ataque. Por que eu estou falando isso, montar o ataque? Porque a Juventus já trabalha fortemente, já falamos isso, mas só ratificando, porque tem uma novidade, tanto o Koulibaly como o Conceição, que devem começar jogando amanhã, e a Juventus trabalha fortemente não só na continuidade, mas para adquirir os jogadores em definitivo. E atenção, porque do Conceição, que se falou de um empréstimo de 30 milhões, não é bem isso. Esse é o valor de uma compra mesmo. O Conceição está sendo comprado, tá? Então, devem rodar Vlahovic, rodar que eu digo na maneira esdrúxula, devem sair da Juventus o Vlahovic e o Milik, e deveremos ter a confirmação do Koulibaly e Conceição como novas aquisições em definitivo, e aí mais outro jogador que deve ser ou Osimhen, ou Gyökeres, ou Retegui, tá bom? Pelo menos é o que deve acontecer em agosto. Mas não esperem nenhuma grande contratação antes do dia 8 de agosto. Não esperem nenhuma grande contratação, mas nos bastidores as negociações vão começar a acontecer, porque já houveram esses contatos e haverão, com certeza, as respectivas propostas por esses jogadores. E agora eu tenho que falar para vocês o seguinte, em relação ao Koulibaly e o Conceição, algo que eu gostei dos dois, embora eu critiquei o Koulibaly algumas vezes, mas esse tipo de situação aqui eu gosto. E me lembra, num passado recente e o outro mais recente ainda, Locatelli e Koopmeiners. Veja bem, eu não estou comparando aqui qualidade técnica, tá? Os 2 jogadores fizeram muita pressão para vir para a Juventus, tanto o Locatelli quando era no Sassuolo, quanto o Koopmeiners quando estava na Atalanta. E o que eu posso dizer para vocês, algo que eu posso confirmar de hoje, é que tanto o Conceição como o Koulibaly estão fazendo força danada para ficar na Juventus. Em que sentido força danada? Estão pressionando seus respectivos agentes para fazerem jogo duro na negociação com seus clubes de origem,
batendo o pé, que querem ficar em Turim e que não desejam voltar para o Paris Saint-Germain e para o Porto, no caso. E que, se for o caso, eles podem até ganhar um pouco menos no primeiro ano, mas que querem ficar em Turim. Isso eu vejo com muito bons olhos, a vontade do cara querer ficar na Juventus. E parte dos dois, tá? Tanto do Colomani como do Conceição. Isso é uma informação que eu estou passando para vocês hoje, dia 17 de junho. Vou encerrar o vídeo dizendo o seguinte, peguem com muita atenção que eu vou falar. Saiu aí ontem uma notícia em alguns sites. Como eu sempre falo, a gente tem que primeiro averiguar a veracidade disso. Às vezes a gente consegue ter essa averiguação, às vezes não. E quando é não, eu parto do pressuposto que não é verdade, porque a gente tem uma informação, melhor, informantes muito ligados a Juventus. E é real a informação que saiu esses dias. Prestem atenção, não é negociação, mas existe uma monitoração. A Juventus está monitorando um jogador brasileiro do Clube Regatas do Flamengo, de nome Wesley, tá? Eu podia chegar e falar assim, Wesley do Flamengo, todo mundo sabe quem é, tá jogando inclusive o Super Mundial. Não sei se vai virar proposta, mas que a Juventus está monitorando esse jogador, está, e que provavelmente vai ter um contato. Calma, quem gosta dele ou quem não gosta, não fique desesperado e nem se anime, no caso de gostar. Contato não é negociação. Repito, contato não é negociação. E não teve ainda. Mas ele está no radar, sim, da Juventus. Está na listinha, vamos dizer esse sentido figurado, da Juventus. Pode ser um jogador para jogar na posição que até o ano passado foi do Conceição, de externo. Porque o Conceição deverá ter uma nova função. Até rimou, né? Termino o vídeo dizendo, portanto, que amanhã nós nos vemos na pós-partida e eu quero cantar a música do Conceição. Vamos torcer. Claro que se a gente ganhar com o gol do Colomani, tá lindo. Até gol do Rugani, tá lindo. Mas vai ser muito mais legal estrear no Mundial com o gol do Conceição. Like no Finestra Bianconeira, uma boa noite de terça a todos vocês. Nos vemos amanhã, após a partida de estreia da Juventus. Sempre Força Juve, fino alla fine, rumo a Nova York.